Bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Corpo e Saúde. Eu sou a Gabriela Magnani e todo sábado de manhã você já sabe que eu volto aqui para a gente conversar sobre saúde, estética, bem-estar, atividade física, de tudo um pouquinho para você ter uma rotina mais saudável e que realmente te faça bem. Hoje nós montamos o nosso estúdio aqui no Faial Hotel, um hotel maravilhoso, com esse cenário belíssimo, bem no centro de Florianópolis, no coração da Ilha da Magia. O meu figurino da Lança Perfume, do Shopping Continente, e a beleza, cabelo e styling do dia foram assinados pela maravilhosa Bella Spy. Já seguiu a gente nas redes sociais? Não? Então agora é o momento. Faz o seguinte, abre a câmera do seu celular e aponta para esse QR Code aqui no cantinho da tela, que você vai direto para o nosso Instagram. Lá você vê trechinhos de entrevista, rever as suas matérias preferidas aqui do programa Corpo e Saúde, consegue tirar dúvidas com especialistas e você consegue também sugerir temáticas para o episódio da semana que vem. O que você acha? Então, sem mais demoras, vamos para o episódio. O programa de hoje é um especial de entrevistas exclusivas. Vamos falar de nutrição esportiva, nutrição para pacientes com câncer e conhecer uma ONG que faz um trabalho incrível com pacientes diagnosticados com câncer. A alimentação é uma parceira poderosíssima para quem busca saúde, energia e performance nos treinos. Por isso, hoje nós estamos com a Vanessa Lodge, nutricionista esportiva, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre como melhorar esses resultados dentro e fora da academia. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar falando sobre nutrição, saúde e qualidade de vida. Para a gente começar então, Vanessa, como que a nutrição pode ajudar no desempenho físico e ajudar nos resultados da academia, por exemplo? Vamos lá, a nutrição esportiva ela avalia o indivíduo como um todo, mas principalmente o metabolismo, o biotipo do atleta, a questão da resistência. A nutrição esportiva ela visa melhorar a qualidade desse atleta, melhorar o desempenho. Nesse sentido, o nutricionista esportivo, ele vai avaliar um todo. E muitas vezes a gente vai indicar até a categoria, auxiliar na categoria do atleta, profissional, porque a gente trabalha com aquele que é iniciante, profissional, e isso tem que ser visto. Mas, principalmente, a questão da suplementação e da alimentação. Nós não vamos direto para a suplementação. O nutricionista esportivo faz avaliação física para avaliar como é que está o percentual de gordura e massa muscular, avalia os exames também bioquímicos desse paciente e também como é que está a rotina de alimentação e de treino. Falando em rotina de treino, sempre surge aquela dúvida: o que eu como no meu pré e no meu pós-treino? O que eu posso comer antes e depois de exercitar o meu corpo? Quais são as sugestões, Vanessa? Excelente, vamos lá. Todo mundo fala que não gosta tanto da beterraba, mas o suco de beterraba antes do treino, ele é um pré-treino perfeito. Ele faz vasodilatação. Então a gente utiliza 250 ml de água de coco, utiliza em torno de 50 gramas de beterraba e utiliza também a couve, ou pode utilizar um outro verde. Essa combinação faz uma vasodilatação, auxilia na perfusão sanguínea, então melhora a frequência cardíaca do nosso atleta e ajuda a ter mais energia. Outra questão do pré-treino que a gente utiliza bastante é a tapioca com banana e pasta de amendoim. É uma sugestão fácil, rápida e ela traz energia e disposição. Então, tanto um treino longa distância, por exemplo, um treino de 2 horas de corrida, de bike, ou mesmo um treino de hipertrofia forte, o atleta com essa quantidade, claro que a gente ajusta, a quantidade para o atleta, ele consegue ter uma melhora. Já aquele atleta que não consegue consumir nada, então nós temos aquele atleta que ele tem um esvaziamento gástrico mais lento, e se você colocar comida, vai colocar uma batata doce, um frango, ou a banana com pasta de amendoim, ele não vai ter ainda uma digestão tão facilitada. Daí nós trabalhamos com whey protein, com aveia, então ele toma de forma líquida, ou um gel de carboidrato, se for um corredor. Muitas vezes a gente participa, com os atletas de maratona, meia maratona, e ali os 15 minutinhos antes, se utiliza ali um gel de carboidrato. Para quê? Para dar energia, para ele não ficar cheio e para ele conseguir fazer uma longa duração do treino, com qualidade. E agora, se a gente pensa num caso mais específico, uma pessoa que quer ganhar massa muscular, que procura hipertrofia, tem alguma diferença nessa nutrição, algum cuidado que essa pessoa precisa ter? Com certeza, porque na hipertrofia nós utilizamos o quê? Nós utilizamos mais carga, mais força. Então, aí, principalmente, como é que está o complexo B do paciente, do atleta?
Tem muitos atletas que têm ácido fólico baixo, B12 baixa, e isso faz com que ele tenha uma queda no rendimento. Então, é avaliado as vitaminas e minerais, o zinco. Então, o zinco é um dos primeiros minerais que é suplemento também para atleta. Porque se ele não tem uma boa concentração de zinco no organismo, ele não produz uma quantidade ideal de testosterona e ele tem queda no rendimento. Então, aí é um detalhe que a gente avalia. Outra questão, como é que está o nível de cortisol, né? Então, o atleta é porque o atleta não está estressado. Muitos deles acabam ficando estressados, claro, com o treino, casa, família, tem muitos detalhes. E então a gente entra com o fitoterápico para reduzir esse cortisol e ele conseguir ter melhor qualidade, porque senão há no organismo dele um catabolismo, que ele perde massa muscular em vez de ganhar. E os suplementos para um corredor, para um atleta de remo, por exemplo, para ginástica artística, são um pouquinho diferenciados da hipertrofia. Na hipertrofia, a gente visa muito mais a creatina, glutamina, pode ter um hipercalórico, whey protein e mais carboidrato. Vanessa, muito obrigada por todas as informações. É super importante para o pessoal de casa, para a gente entender mais sobre como a nutrição consegue ajudar nesses resultados fazendo atividade física. Agora, para a gente finalizar, aquela pergunta que chega a ser um pouco polêmica: suplementação é para todo mundo, é para todos os casos, ou é só para alguns casos específicos? Como que funciona? Excelente pergunta. Vamos lá. A suplementação ela veio para complementar. Mas hoje é difícil você ver um ou outro atleta que não utiliza suplemento, porque ele potencializa muito. Vamos falar primeiramente da creatina, que é um aminoácido que é essencial. A creatina, quando você utiliza ele no pré-treino, ele ajuda a dar força, potência e evita que você se machuque. Então, dano na fibra muscular, ele evita. Fora isso, ele auxilia também no foco. Então, os pacientes, né, os clientes, os atletas, que muitas vezes eles têm vários treinos ao dia, chega um momento que eles estão cansados, ele não tem força mais para fazer um treino de hipertrofia forte, né? E aí a gente coloca, então, uma creatina. Então, a creatina é sempre indicada antes do treino. Não precisa mais utilizar aquela dose grande, né, que é 10 gramas, 20 gramas. 5 gramas para treino é suficiente para ele ter todos os benefícios. Vamos falar aí do pré-treino. Será que o atleta pode utilizar? Então, a gente cuida também muito para não cair no antidoping, né? Para essa questão do atleta, depende da competição que ele está. Então, a gente avalia todo o rótulo, muita gente manipula todos os suplementos do atleta para não ter risco nenhum. Agora, um pré-treino ele vai ajudar qual questão, na verdade, na competição? O atleta que vai ter um longo percurso, chega no meio do caminho, ele pode aumentar muito o ácido lático por causa da força que ele está tendo na corrida ou até mesmo no treino de musculação. E esse ácido lático, quando aumenta, ele causa um desconforto no atleta. Então, ele pode vir a vomitar, ele pode vir passar mal. Então, a beta-alanina é um suplemento dos atletas, porque ela tampona o ácido lático e auxilia para que ele tenha, do início até o final, o mesmo rendimento. E, além disso, no pré-treino vai ter a L-tirosina. O atleta também é um ser humano, então muitas vezes ele está estressado, muitas vezes ele tem alguns sintomas, alguns até tinham, né, sintomas de depressão, baixa autoestima. Então, quando a gente coloca a L-tirosina, esse atleta ele eleva, ele melhora toda a autoestima dele e ele consegue com que cada treino seja melhor. Então, a gente trabalha dessa forma também. Então, o pré-treino também indico, né, com alguns nutrientes. Outra questão que faz muito sucesso para os atletas é o ZMA. O ZMA é o zinco, o magnésio e a B6. Então, o que o ZMA faz no organismo? Aumenta a produção de testosterona, melhora a absorção de nutrientes e ajuda também o sistema imunológico. Então, a gente quer um atleta forte e com o sistema imunológico também, né, 100%. Problemas de entupimento? Então chame a Autolimpe. Somos uma empresa focada em desentupimento que atua no mercado há mais de 15 anos e conta com profissionais altamente qualificados. Nosso objetivo é resolver seu problema, prestar serviços com eficiência, segurança, qualidade e agilidade. Faça a escolha certa para serviços de desentupimento. Contrate a Autolimpe Desentupidora. Autolimpe há mais de 15 anos atuando em Florianópolis e região.
A Escola Técnica Pro Saúde tem se dedicado à formação de profissionais qualificados nas áreas de técnico em enfermagem, instrumentação cirúrgica, socorrista e hemodiálise. Somos a maior escola técnica em saúde de Santa Catarina e utilizamos hospitais da rede pública para estágios supervisionados, proporcionando aos nossos alunos uma vivência prática e realista. Nosso compromisso com a qualidade se reflete em nossos laboratórios modernos e equipados. Nossos professores são altamente qualificados e especializados em suas áreas, garantindo um ensino rico e atualizado. ProSaúde, desde 1997, preparando mãos para a vida. Se você tem algum sintoma, como sangramento pelo ânus, se você tem dor nessa localização, se você tem alguma secreção, prurido que leva a coceira, ou o extravasamento de alguma coisa que vem de dentro do ânus de volta ou fica sempre para fora, se você tem dor abdominal persistente, se você tem alguma alteração do seu intestino que antes funcionava diariamente e agora passou a ser preso, ou tem diarreia ou mudança da consistência das fezes ou da cor, procure um médico especialista, procure um proctologista, pois isso pode ser um sintoma inicial de uma doença grave ou ser um sintoma simples que pode ser tratado facilmente. Você tem se incomodado com a situação atual do seu cabelo? Calvície, quedas, entradas? Aqui na Artiste Capilar, resolvemos seu problema. Nossos médicos usam aparelhos de altíssima qualidade. Tenha um atendimento exclusivo, resultado natural para os seus cabelos. Não é só transplante, é a recuperação da sua autoestima. Agende uma visita e venha conhecer nossa clínica e ter a experiência que você merece. Agora nós vamos falar de um assunto de extrema importância: nutrição para pacientes com câncer. A nutrição é muito importante nesse momento tão delicado, seja na prevenção, seja no tratamento. Isso porque fortalece o organismo, reduz os efeitos colaterais das terapias e também melhora a qualidade de vida. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com a Ana Laura Borginhão, nutricionista especializada no atendimento a pacientes oncológicos. Hoje o foco é pacientes com câncer de próstata e câncer de mama. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, tudo e você? Bem. Ana, e para iniciar, qual é o papel da nutrição no apoio a esses pacientes e também a recuperação deles em relação ao câncer de próstata e de mama? A nutrição ela funciona como um grande apoiador de melhorar o terreno biológico das pessoas que passam pelo tratamento de câncer de mama, câncer de próstata e outros cânceres também. O que tem em comum esses dois tratamentos e essas duas doenças é a relação que elas têm com os hormônios. Então, a nutrição tem um papel fundamental nesse processo de melhorar o metabolismo hormonal e também de colaborar com uma característica menos inflamatória desse paciente, dessa resposta imunológica, de ser menos inflamatória. Quando a gente se alimenta melhor, a gente acaba contribuindo para que a nossa alimentação gere uma resposta inflamatória mais suave e, consequentemente, isso ajuda muito na resposta ao tratamento. Então, na prática, a nutrição auxilia tanto nos melhores desfechos, melhora a imunidade das pessoas que estão passando pelo tratamento, aumenta a tolerância à medicação, fazendo com que essas pessoas tenham menos efeitos colaterais adversos durante o tratamento, podendo continuar e seguir com as vidas delas, né, na rotina da vida delas, tendo menos efeitos colaterais. E também auxilia muito a proteger as células saudáveis da toxicidade do tratamento. Então, eu considero a nutrição sempre um grande apoiador nesse processo. Bom, e por ser um assunto tão delicado, também surgem muitas dúvidas. O que pode comer, o que não pode? Ana, existe algum alimento que é sempre benéfico, que tem um resultado positivo? E também existe algum alimento que esse paciente precisa evitar a todo custo? Nós sempre separamos os alimentos em categorias para facilitar a compreensão das pessoas e nós, particularmente, não gostamos muito de deixar um alimento em evidência como se ele fosse sinônimo de cura, porque na prática, um alimento sozinho não consegue exercer todo o efeito que ele precisaria, exceto se ele tiver em combinação numa alimentação saudável, com hábitos de vida saudáveis. Então, nós pedimos sempre para que as pessoas evitem alimentos industrializados que sejam ultraprocessados e alimentos que tenham alto teor de açúcar. Recomendamos muito que as pessoas também consumam com mais frequência e eu diria com uma frequência até diária, mais de uma vez ao dia, o grupo dos vegetais, principalmente o brócolis, o repolho, a couve de Bruxelas, a couve-flor, que são
alimentos que contêm uma alta carga de compostos anticâncer, que auxiliam muito no processo de tratamento. Para além deles, também existe uma recomendação de consumir frutas, né? E especialmente as frutas que têm baixo teor de açúcar, como as frutas vermelhas e roxas, e ao mesmo tempo têm alta carga de compostos bioativos que exercem uma função preventiva, são super interessantes de serem aderidas e consumidas durante o tratamento. Em relação ao consumo do álcool, não existe uma dose de consumo que seja segura. De acordo com as associações de pesquisa em câncer, é necessário que as pessoas, de fato, não tenham exposição ao consumo de álcool para que elas tenham um efeito preventivo. Agora, com tanta informação em redes sociais, nos blogs, vídeos, a gente tem muita dica rápida daquela nutrição que já traz uma cura natural. E aí os pacientes se sentem influenciados a buscar por conta própria essa alimentação. O que você, Ana, sugere que esse paciente saiba antes de buscar essa informação por conta própria? É muito importante essa pergunta, porque na verdade, na prática, o que a gente observa é que as pessoas, durante o tratamento, elas são ainda mais suscetíveis a essas dicas milagrosas, alimentos que têm alto potencial de cura. Na prática, o que realmente exerce efeito é a combinação de alimentos que a gente consome e o quanto a gente consegue ofertar de nutrientes para cada pessoa que está passando durante o tratamento. E essa oferta de nutrientes e essa necessidade, ela é muito individualizada. Inclusive, mesmo pessoas que tenham o mesmo diagnóstico podem passar por terapias diferentes, por tratamentos diferentes, com medicações diferentes. Isso também leva a diferentes indicações de alimentos que sejam mais interessantes, de suplementos que poderiam ser utilizados. Por isso, evitem o uso de vitaminas, de alimentos que tenham um potencial de cura, apenas fazendo disso um ritual que é de consumo muito grande. Isso é muito comum de acontecer, por exemplo, com chás, as pessoas fazerem uma ingestão muito grande de chás e às vezes esses chás podem ter efeitos até nocivos, impedindo com que essas pessoas consigam atingir todos os resultados possíveis da terapia. Ana, muito obrigada. É muito importante para a gente, para o pessoal de casa, saber como a nutrição funciona no caso de pacientes com câncer. Muito obrigada pelas informações. E qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que passam por algum câncer, seja pessoalmente ou através de alguma pessoa próxima, e que buscam na nutrição esse apoio, esse acolhimento? Eu costumo dizer que a nutrição é uma ferramenta na busca dos melhores resultados contra o câncer. Então, é através da nutrição que a pessoa que passa pelo diagnóstico pode encontrar uma forma de trabalhar a favor do seu processo de cura ou remissão de doença. Então, a nutrição é o processo ativo, é quando ela consegue fazer algo a seu favor. A nutrição funciona também como um apoiador do tratamento. Então, eu sempre digo que o alimento, além de nutrir e exercer todos os efeitos biológicos que a gente espera, ele também tem um papel muito importante de suporte emocional. Então, ele ajuda muito para que a gente relembre histórias, momentos importantes da nossa vida através dos sabores. Então, o alimento também é um instrumento para que a gente se sinta melhor durante o tratamento. Busque por esse auxílio. Você tem sentido dores abdominais frequentes? Sangramentos ao evacuar, emagrecimento ou alterações persistentes no seu intestino? Esses podem ser sinais de alerta para problemas graves. Não espere. Procure um coloproctologista para diagnosticar e tratar corretamente essas condições. Sua saúde intestinal merece cuidado. Cuide bem do seu intestino. Cuide bem de você. Dr. José Mauro dos Santos, especialista e referência da coloproctologia em Santa Catarina. A Escola Técnica Pro Saúde tem se dedicado à formação de profissionais qualificados nas áreas de técnico em enfermagem, instrumentação cirúrgica, socorrista e hemodiálise. Somos a maior escola técnica em saúde de Santa Catarina e utilizamos hospitais da rede pública para estágios supervisionados, proporcionando aos nossos alunos uma vivência prática e realista. Nosso compromisso com a qualidade se reflete em nossos laboratórios modernos e equipados. Nossos professores são altamente qualificados e especializados em suas áreas, garantindo um ensino rico e atualizado. ProSaúde, desde 1997, preparando mãos para a vida. Você tem se incomodado com a situação atual do seu cabelo? Calvície, quedas, entradas? Aqui na Artiste Capilar, resolvemos seu problema.
Nossos médicos usam aparelhos de altíssima qualidade. Tenha um atendimento exclusivo, resultado natural para os seus cabelos. Não é só transplante, é a recuperação da sua autoestima. Agende uma visita e venha conhecer nossa clínica e ter a experiência que você merece. Problemas de entupimento? Então chame a Autolimp. Somos uma empresa focada em desentupimento que atua no mercado há mais de 15 anos e conta com profissionais altamente qualificados. Nosso objetivo é resolver seu problema, prestar serviços com eficiência, segurança, qualidade e agilidade. Faça a escolha certa para serviços de desentupimento. Contrate a Autolimp Desentupidora. Autolimp há mais de 15 anos atuando em Florianópolis e região. O nosso papo agora é sobre acolhimento, ajuda ao próximo e empatia. E para falar desse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a Gisele, representante do Reconstruir Instituto. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre o Instituto Reconstruir. E para começar, conta pra gente como surgiu a ONG e qual é a missão de vocês no acolhimento a esses pacientes. O Instituto Reconstruir nasceu mais ou menos 13 anos atrás, no Rio de Janeiro. Estamos há 8 anos aqui em Santa Catarina. Eu e meu marido, o Augusto, nós tínhamos uma vontade no coração de fazer trabalho voluntário. Ele já vinha de histórico de trabalho voluntário, eu também, que eu trabalhei na enfermagem por 10 anos, e isso sempre esteve no meu coração. Quando eu me formei em estética, eu me especializei dentro da área da micropigmentação. E a micropigmentação possibilitou esse encontro com o paciente oncológico através da técnica paramédica, onde você faz a reconstrução da mama, de mulheres que passaram pelo câncer de mama. E ali eu vi uma oportunidade de, através do meu trabalho, eu poder fazer a diferença na vida dessas pessoas, dessas mulheres especificamente. Mas não bastava ser só o câncer de mama em si, porque eu comecei a perceber que as mulheres passavam por vários tipos de câncer, né? Até hoje a gente tem a mama como causa principal, né? Até de morte muitas vezes, mas o segundo câncer que mais acomete mulheres é o câncer de intestino. Então eu abri a possibilidade de fazer também a micropigmentação nas sobrancelhas, porque é como forma de resgatar a autoestima, né? Os cabelos caem, os pelos todos do corpo caem, os pelos da sobrancelha, e aí eu não poderia ficar restrita só à mama. Então ele nasce dessa forma, como um projeto. Hoje o Reconstruir, ele tomou um corpo e tomou uma proporção muito maior. Então são várias as atividades que a gente oferece hoje. Lá atrás era um projeto, era só sobre autoestima, agora a gente ampliou as atuações. Realmente é um trabalho muito especial. Eu imagino quantas histórias passam por lá, histórias inspiradoras, histórias de transformação. Quais tipos de cuidado vocês oferecem? Como que esses cuidados impactam o paciente e os seus familiares? Hoje nós oferecemos, o nosso atendimento ele é multiterapêutico, a gente fala, porque nós temos várias atividades que são oferecidas gratuitamente por profissionais e voluntários. Então temos atendimento da área da psicologia, temos psicoterapia, hipnoterapia, toda a área da psicanálise e da psicoterapia, fisioterapia, né, para esse restabelecimento da parte física, mas também corpo e mente através dos exercícios, o pilates. Temos assistência nutricional e assistência jurídica. E também um grupo de apoio, assim, esse grupo de apoio ele é para a família e também é para o paciente. A gente sempre fortalece muito essa fala da família estar junto, sabe? Então, a gente amplia esse atendimento não só para o paciente, traz o familiar também para a conversa, sabe? Para que a gente possa ajudar esse paciente no seu contexto da jornada oncológica, mas também dessa rede de apoio que é a família, que é tão importante nesse momento, né? Nossa, e eu imagino que um trabalho como esse precisa de muito mais do que uma estrutura. Precisa de movimentação, de compromisso, de dedicação, de apoio da comunidade. Hoje, como funciona a manutenção da ONG? Vocês aceitam voluntariado, doações, parcerias? Como o pessoal que está em casa consegue ajudar? Com certeza. A nossa instituição sobrevive somente de doações. Então, hoje nós temos um bazar que a gente faz, que é lá dentro da instituição, então as pessoas podem ir lá conhecer a sede, né, e também adquirir peças no bazar.
nós temos várias peças, né, várias brindes que a gente coloca a marca da instituição, para que a gente possa levar. Então, camiseta, adquirindo esses produtos, né? Camiseta, boné, sacola, caneca. Dessa forma, a pessoa pode contribuir, mas também a gente busca um apoio recorrente, que é a nossa maior dificuldade hoje, né? Então, empresas, pessoas que tenham a possibilidade de estar com a gente no decorrer dos dias, né? Se você tem uma profissão que você pode estar oferecendo o seu trabalho voluntário, pode também vir, né, conversar com a gente. Se for uma empresa que queira abraçar um dos projetos, temos vários projetos que podem ser apadrinhados. Então, dessa forma, e também eu acho que uma das melhores formas de ajudar é divulgando, sabe? Porque nós temos um trabalho, como eu te falei, multiterapêutico, muito importante para as pessoas que estão passando pelo diagnóstico, né? E eu falo também para a sociedade em si, para a gente que está fora, né, do diagnóstico, é muito importante conhecer trabalhos como esse, porque você estimula a prática da empatia, né? As pessoas podem fazer algo, eu digo, às vezes você pode só se oferecer para ir lá, ficar lá, oferecer um abraço, né, para quem está frequentando a casa, ou para quem está passando por esse momento. Então, as mais variadas formas de participar e de apoiar. Então, se você divulgar e oferecer um pouco do teu tempo, acho que já é uma grande ajuda. Gisele, muito obrigada por todas essas informações. É um trabalho realmente muito sensível, em um momento tão delicado. É um prazer para a gente mostrar essa história do Reconstruir Instituto, esse trabalho tão lindo e tão especial. A gente sabe que muitas vezes o diagnóstico de câncer é recebido com insegurança, com medo, com esse sentimento de solidão. Por isso, deixe, por favor, a sua mensagem final para essas pessoas que passam por esse baita desafio, seja pessoalmente ou através de uma pessoa próxima. Eu acho que realmente é um momento muito difícil, desafiador, sabe? O que é o mais importante para a pessoa que está passando por esse momento é ela entender e se permitir com que esse momento seja um momento de reforma íntima. E a gente está ali para apoiar em todos esses momentos, sabe? Principalmente nessa parte do emocional. Os momentos difíceis, eles nos trazem para um refazimento, né? Para uma reconstrução. Em vários momentos da nossa vida a gente encontra situações que nos fazem parar, nos reconstruir de alguma forma. Então esse é o papel do reconstruir na vida desses pacientes e também dessas famílias. E a gente tem o slogan, né, que é só o amor reconstrói, e eu acredito muito que através do amor entre as pessoas, a gente possa se reconstruir de qualquer dor que a gente esteja vivenciando, sabe, em qualquer momento da nossa vida. E eu acho que isso serve também para as pessoas que podem apoiar de alguma forma, né, para que possam olhar para a dor do outro com esse olhar de empatia. E praticar essa empatia. Eu acho que cada vez mais a gente está se distanciando, né, desse sentimento que é tão puro. E se você juntar ele com amor, você vai ter a compaixão, e aí você vai olhar para a dor do outro com um pouquinho mais de carinho. E aí você vai poder querer, né, ter a iniciativa ou a motivação de fazer alguma coisa. Né? Não seja que às vezes você não consegue ajudar financeiramente, mas você pode dar uma palavra de apoio ou se fazer presente na vida de alguém, né? Eu acho que essa é a mensagem assim que eu posso deixar para as pessoas, para que elas compreendam que a empatia e o amor, eles reconstroem qualquer situação difícil. E assim chegamos ao fim de mais um episódio aqui do programa Corpo e Saúde. Muito obrigada pela sua audiência até o finzinho do episódio. Faz o seguinte, já segue a gente nas redes sociais, que é para não perder nada e se sentir bem pertinho aqui da produção do programa. Abre a câmera do seu celular e aponta para esse QR Code aqui no cantinho da tela. Você vai direto para o nosso perfil no Instagram, lá você acompanha tudo que a gente anda aprontando aqui para os próximos episódios da nossa temporada do programa. Não se esqueça, nós somos o nosso maior patrimônio e eu te vejo na semana que vem. Até lá! Problemas de entupimento? Então chame a Autolimpe. Somos uma empresa focada em desentupimento que atua no mercado há mais de 15 anos e conta com profissionais altamente qualificados. Nosso objetivo é resolver seu problema,
prestar serviços com eficiência, segurança, qualidade e agilidade. Faça a escolha certa para serviços de desentupimento. Contrate a Autolimp Desentupidora. Autolimp há mais de 15 anos atuando em Florianópolis e região.